Não, ainda não entrou. Tá chamando agora, tá? Ele tá conectando agora. Conseguiu entrar? Perfeito. Estou aqui no agora. Agora sim. Cliquei. Ainda tá meio escuro. Entrou. Entrou? Deixa eu ver se aparece você aqui pra mim. Agora você pede pra entrar no na live. É, fazer ao vivo é assim. Agora você pede pra entrar na live. Quem sabe faz ao vivo, não é assim, Eliezer? Tá com um pouco de delay aqui no outro, mas tá legal. Certo. Gente, fala aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem. Porque eu tô num lugar meio escuro hoje, tá meio complicadinho aqui. E a gente vai estar transmitindo. Porque eu tô num lugar meio escuro hoje, tá meio complicadinho aqui. Deixa eu abaixar. E a gente está transmitindo pelo Instagram e pelo Facebook simultâneo. Então, quem quiser entrar também pelo Facebook, tá lá ao vivo, tá bom? Eliezer, lá no Instagram, você pede para entrar na minha live. Mas você entra, só que embaixo tá assim, ó, autorização para entrar na live. Tem uma carinha, não tem duas carinhas aí embaixo? Embaixo no seu visor? Clica lá. Clica lá, põe o dedinho lá que vai pedir para você entrar na minha live. Conseguiu? Mas você tá só me vendo. Você tá vendo você mesmo? Você tá me vendo? Então, é isso. Você vai lá na tela do... Então, você tem que ver... Eu fico em cima e você fica embaixo na tela. Lá na tela do seu computador... Ó, Eliezer, tá bom. Calma, ó. Respire. Lá é o seguinte, na tela do seu celular tem duas carinhas, tem bem embaixo, onde tá para você comentar, do lado direito tem duas carinhas e uma carinha. Clica nessa carinha para pedir para você entrar no meu Instagram. Eu já fiz isso. Então, na bolinha onde tem uma carinha... Onde tem duas carinhas? Uhum. Então, deixa eu ver se eu te convido aqui, se eu consigo te convidar. Pera lá. Eu vou te convidar aqui, tá? Agora foi. Bravo! Quem sabe tá ao vivo, não é assim? É. Gente, sejam muito bem-vindos. É assim mesmo, quando a gente quer fazer um trabalho da melhor forma. Obrigada, Francis. A gente tem que encarar mesmo os desafios, né? Seja muito bem-vindo, Eliezer. 4 horas. Eu acho que nós vamos começar, porque eu sou bem austríaca, né? Tem que Pelo ser menos nós começamos pontualmente. Exato. Os problemas técnicos nós começamos pontualmente. Isso já é um bom começo, não é? Pô, com certeza. Eliezer,
E você tá tranquilo? Você pegou uma água? Porque eu tô com a minha aguinha aqui, olha. Eu tô pegando cerveja. Água não. Por favor, fique à vontade. Não, por enquanto não. Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tá, deixa eu só perguntar pro pessoal. Se vocês estão nos vendo bem, ouvindo bem, porque nós estamos fazendo a transmissão pelo Instagram e pelo Facebook. Então, eu quero saber se quem está no Facebook, escreve no chat se está ouvindo bem vocês aqui. E você aqui também pode dar um joinha para se falar se está tudo bem com a transmissão, tá bom? Perfeito, já temos alguns oks. Eliezer, vamos Opa, começar. bora. Esse é um bate-papo bem legal. Eu quero que você fique muito à vontade. Em primeiro lugar, eu só quero fazer um comentário. Esse é um projeto do Vienna Connection Human Development. É uma plataforma montada aqui em Viena, né, por nós, eu e a minha equipe, e com o objetivo do quê? De fazer com que as pessoas se conectem profissionalmente e pessoalmente. Porque as dificuldades que você vai falar é inerente para todos os imigrantes, todos que chegam. Nós somos uma comunidade não tão grande como outras nações, né, sul-americanas, e a gente tem dificuldade para encontrar, às vezes, para encontrar um suporte na nossa língua, às vezes a gente tem dificuldade de se conectar com outras pessoas. Então, o Vienna Connect é uma plataforma voltada para esse tipo de conexão entre pessoas, entre almas e no lado profissional, tá bom? Só para eu resumir, seja bem-vindo. Nós estamos fazendo no meu canal, mas tem através do Vienna Connection, tá bom? Eliezer, primeiro lugar, primeira perguntinha. Conta aí para mim, como que é? Como que você fala de você? Como que você veio parar aqui na Áustria? Quanto tempo você está aqui? O que você faz profissionalmente? E eu vou te deixar à vontade. Vamos lá. Beleza. Pra galera que não me conhece, o meu nome é Eliezer Borba. Eu sou escritor, sou artista plástico também. De formação, eu sou assistente social. Né? Eu sou formado na PUC do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, né? De Madureira. A minha história com a Áustria, acho que ela se assimila muito a de muita gente, né? Foi amor, né? A minha esposa, ela é nativa da Áustria. E no momento que ela passou férias no Rio de Janeiro, nós nos encontramos, né, por acaso lá. Ficamos conversando durante, acho que um pouco mais de um ano, né? A gente se conheceu num bar. Eu era frequentador assíduo do bar. Na época eu morava em Copacabana. E a gente ficou se comunicando, nunca parou de se falar. A gente só se viu uns 3 dias nesse período. E um dia ela voltou, ela retornou para o Brasil, eu acho que quase um ano depois, para me ver, ficou umas 3 semanas comigo. E quando ela retornou para o Brasil, eu pedi ela em noivado, né? Depois de 3 semanas ela volta para a Áustria e a gente continua se falando, noivos. E quando pedi noivado, né, casamento é inevitável, a não ser que ambas as partes mudem de ideia. E essa é a minha história para chegar aqui na Áustria, foi isso, né? Eu me casei com uma cidadã austríaca que a gente achou por bem naquele momento, né? Um momento histórico que o Brasil estava passando por uma crise muito... Está passando ainda, eu acredito, né? Mas naquele momento estava explodindo, há uns 3 anos atrás, 4. Então, Morando onde? Morando Aham. na Áustria, eu acho que vai ser melhor. Legal, legal. Então quer dizer que as vias, a via principal foi o amor. O coração te trouxe para cá, né?
É, Isso é lindo, lindo. E há quanto tempo você está aqui, Eliezer? eu já tô aqui na Áustria tem 3 anos e pouco, 3 anos e uns meses, vai para 4 anos. Tem tanto tempo, não. Sim, então a gente já anunciou nos nossos, né, nos anúncios que você é um escritor e você também comentou que é um artista plástico. E É. eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como foi o desenvolvimento, seu desenvolvimento profissional no Brasil, né? Como você chegou Sim. a escrever seus livros e como que está sendo esse trabalho seu de longe, assim, daqui, com cultura diferente, com os dados diferentes, como que você pesquisa, você tem muito contato com o Brasil? Fala um pouquinho para a gente se inteirar nesse assunto. O contato com o Brasil é constante, né? Eu acho que até atrapalha um pouco o desenvolvimento do aprendizado do idioma alemão, principalmente, sabe? Certo. Eu acredito que você também deve manter contatos com amigos e família no Brasil. Eu fico sempre imaginando como era a vida antes da internet, né? Porque Facilita. era bem diferente a dinâmica. Os relacionamentos eles se davam de outra forma. Tem alguma coisa apitando. É. Eu não sei se tem os dois telefones perto, mas vamos tentar Pode continuar. ser, mas vamos lá, pode continuar, estou ouvindo. E assim, o meu trabalho, eu no Brasil, nos meus últimos anos de Brasil, eu atuava como assistente social. Na verdade, um ano e meio antes de eu sair do Brasil, eu estava atuando como artista plástico, né? Eu tinha feito uma exposição chamada Marcas na Natureza, na Gávea, foi no Galpão das Artes Urbanas, e essa exposição teve muita repercussão na mídia, na época, algo que eu não esperava. Né? Eu já tinha escrito nessa época 3 livros, né? E o último tinha sido o Enfim SUS, Diários de um Paciente no Hospital Público, que não teve tanta repercussão, não teve tanta procura, mas eu tinha a ideia da exposição, eu tinha um projeto feito, eu tinha tudo esquematizado, e essa exposição ela foi pautada em materiais que eu coletava nas praias cariocas com detector de metal. E em um dado momento, eu na praia de Ipanema, num domingo, a repórter do Globo, a Cléo Guimarães, do Segundo Caderno, ela me viu com detector, estava com um amigo lá. Ela achou curioso, veio como curiosa, muita gente perguntava se estava procurando tartaruga, se estava procurando sujeira, né? E eu catalogava todo esse material, achava ouro, achava prata, achava tampinha de garrafa, todo tipo de lixo metálico que estava depositado ali. E eu catalogava, guardava para montar essa exposição. E ela veio, perguntou como curiosa, e eu falei... Ela perguntou para mim, na verdade, o que você faz com tudo isso que você acha? Eu falei, eu catalogo porque eu estou montando uma exposição. E eu continuei. Passaram-se, acho que 5 minutos, ela voltou até mim, com um bloquinho na mão, né? Uma caneta. E ela perguntou para mim se eu gostaria de fazer uma reportagem para o Segundo Caderno. Certo. Ela falou, eu sou a Cléo Guimarães, eu escrevo para o Segundo Caderno. Eu falei, não, eu te conheço do Segundo Caderno e tal. Ela falou, você gostaria? Eu falei, pode ser. Isso foi um domingo. Na terça-feira, a reportagem estava no Segundo Caderno com uma nota até grande para mim, né, que eu não tinha feito nenhuma exposição até então, só era uma ideia, né? Eu enviei o projeto para a Prefeitura do Rio e o projeto foi aceito. E a exposição rolou depois de uns meses e essa matéria que ela fez deu uma projeção para o meu trabalho. Eu passei a vender mais livros. E tive convite de outras redes emissoras de TV para fazer outras reportagens, a Record, o SBT.
E cheguei na Áustria sendo pauta ainda para um programa de TV na Globo que nunca rolou, porque eu estava com um casamento marcado e acabou não acontecendo. Uhum. Certo. Então, foi a partir desse contato que você passou a ser mais conhecido dentro no teu esquema, né, de trabalho que você estava programando. Exato, exato. Certo. Então, você fez essa exposição e você escreveu mais livros. Isso. Como eu quero chegar no seu último livro, eu falo um pouquinho assim, só, bem rapidinho, os estilos de literatura que você escreveu nos seus outros 4 livros. O último livro, eu escrevi ele estando aqui na Áustria. Eu comecei o trabalho... Por isso que eu vou deixar ele por último. Eu comecei o trabalho no Brasil, né? O título do livro é Papo de Puta, Conversas com Prostitutas na Noite Carioca. E é um documentário, né? O estilo dele, o estilo do Enfim SUS, que foi o anterior a ele, são muito parecidos, né? A pegada de falar sobre uma realidade distinta. Mas o Papo de Puta, quando eu tive a ideia e tive o projeto do livro, ele foi pautado em articular o meu trabalho com o trabalho que a Luana Muniz, para quem não conhece a Luana, ela já faleceu. É uma transexual que organizava o trabalho das prostitutas, trans ou não, ali na Lapa, né, no Rio. E ela tinha várias ações sociais. E eu consegui contactar a Luana e ter uma entrada no casarão onde as trans moravam, eu acredito que ainda moram na Mendes Sá, né, lá na Lapa. E ela me deu essa entrada, eu consegui fazer algumas entrevistas, só que eu me mudei, eu vim para a Áustria. E quando chegou aqui, eu meio que desisti do livro porque ela tinha falecido. E depois eu pensei, eu estava sem trabalhar. Estava já alguns meses aqui sem trabalhar, e eu falei, olha, trabalhar no mercado formal, né, em uma empresa, bater ponto e tudo mais, eu não fazia isso. E eu pensei, vou continuar trabalhando com livro, só vou mudar um pouco do escopo do projeto do livro e tal. E foi o que eu fiz. Né? Por exemplo, a renda do livro, eu sou um autor independente, eu escrevo e publico pela Amazon. Eu pensei inicialmente na renda do livro ser convertida para a instituição, para a associação lá das trans, e como não tinha mais o contato da Luana e ela era o meu contato, eu falei, olha, eu vou fazer o livro por mim e vamos ver que bicho que vai dar. E foi assim, sem dúvida nenhuma, até o momento, né, ele foi meu 4º livro, foi o livro que teve mais procura pelos leitores, assim, sem dúvida nenhuma. Sabe, teve muita resenha, teve muita gente comentando em redes sociais, sabe, eu tive um retorno muito bom, assim, por parte das pessoas mesmo, sabe, não é só o retorno financeiro, até porque isso é mínimo, quando você não é um escritor proeminente, isso é muito pouco, não dá nem para dizer que é retorno, sabe, mas foi o livro que teve mais saída para mim, mais procura, mais críticas, principalmente críticas positivas, sabe? Muito embora as negativas também cheguem, e isso é normal. Para mim é algo normal, sabe? Eu escrevo, a partir do momento que eu escrevo um livro, isso é um produto, então está sujeito a críticas, né? Exato, exato. É a sua posição literária, e, né, com pesquisas lá atrás, e a aceitação do leitor. Exato. Então, o escritor ele tem que estar aberto a todos os tipos de feedback. Inclusive, acredito eu, que pelo título do livro você tenha, sim, algum tipo de feedback. Você quer contar alguma coisa, assim, algum tipo de abordagem devido ao título do livro?
Pô, pode falar mesmo? Pode falar. Ó, cuidado que Pois esse é. horário tem menores na frente das câmeras, tá? É, Só para eu vou falar, alertar. eu vou falar dois aqui. Eu costumo, quando eu estou divulgando meus livros, né, fazer postagens nas redes sociais e colocar trechos do livro, né? É, E todas as entrevistas do livro, acredito que todas, eu perguntei se as meninas, as prostitutas, elas tinham um sonho no final das entrevistas, né? certo. E uma moça, acho que é a primeira entrevista do livro, inclusive, ela falou, eu tenho um sonho sim. E eu falei, qual? Aí ela, eu queria ter eu quero morar numa casa bem legal, que tenha no banheiro desses chuveirinhos, dessas duchas, né? Pra colocar na minha vagina e ficar me masturbando, que eu gosto muito disso. Corta, não pode falar esses nomes Ah, no Instagram, senão eles vão ok. cortar a gente. É, você Fica na fala, imaginação de todo mundo, então. Enfim, exato, não pode falar. e E quando eu postei... tem menores. Meu Putz, filho de 14 anos tá aqui, ó. apesar que eu acho importante, né, cara? É É, importante, eu acho que é mas um livro que orienta, principalmente sexualmente em relação a doenças, ele é muito esclarecedor. Eu ó, como pai, eu com um filho de 14 anos, poderia ler um filho ou uma filha por mim. Isso sou eu falando, sabe? E ela disse que era o sonho dela. E pessoas vieram falar que o livro era um livro que ofendia a família brasileira, que eu deveria ir para Venezuela, eu deveria ir para Cuba. Isso é o tipo de retorno que se tem assim que, né? Agora, tem um outro lado. Eu fiz uma entrevista com uma outra moça, por exemplo, que ela me perguntou: você tem irmãs? Eu falei, você tem irmã? Eu falei, tenho, né? é, Aí ela falou para mim, você sabe se elas fazem preventivo? Eu falei, eu tenho duas. E ela, elas fazem preventivo? Eu falei, olha, com certeza uma vez por ano elas fazem. Aí ela é. falou para mim, olha, eu tenho que fazer três, porque eu tenho que cuidar do meu corpo, porque eu trabalho com o meu corpo. E eu preciso cuidar mais do meu corpo, mais do que uma mulher que tem um marido, ou que não tem um marido, mas tem um namorado, ou que vá para balada e fica com algum homem. Eu tenho que me cuidar mais por causa da minha profissão. Então, E isso é relevante. Eu acho isso tipo de coisa relevante num livro que fala predominantemente sobre sexo, sobre drogas e sobre esse mundo. exatamente. Ah, E só voltando um pouquinho para o seu lado profissional. E hoje, como você trabalha isso em você, tá? Porque você é um escritor, você é um artista plástico, e normalmente um artista ele gosta da liberdade, né? De expressão, não só a liberdade de expressão, mas a liberdade pessoal e de espaço. E como você está trabalhando isso aqui na Áustria, um país frio, que não temos muitos contatos sociais, você sendo do Rio, e que você tem que trabalhar numa empresa, né, num lugar fechado, eu não sei, vocês trabalham num lugar fechado, você tem essa liberdade de fazer o seu trabalho como escritor e artista plástico? olha, isso é relativo, Delviana, porque eu trabalho numa empresa, né? Eu trabalho numa multinacional. Eu trabalho na cozinha dessa multinacional. Eu sou cozinheiro de formação, sou formado em gastronomia e culinária também, né? Eu exerci esse ofício em vários locais, né? E não é algo que eu gostaria de voltar a trabalhar na minha vida, mas é o que foi mais fácil para mim para recomeçar a minha vida aqui. Não tem como viver como artista, né? Como eu falei no início, você não é um cara proeminente, você está no underground, e o underground ele está em todos os âmbitos da arte, né? Você não vai conseguir se sustentar. Então eu trabalho numa empresa. Eu acho totalmente incompatível com a minha vida de artista, com o meu trabalho como artista. Não, eu concilio porque eu batalho muito. É cumprir o horário na firma, bater o ponto, né? Na hora que eu chego, na hora que eu saio, pegar o trem de Viena para Burgenland, que eu moro em outro estado. Eu moro em Pandorf, que fica em Burgenland. Eu chego, se tá no cardápio lá da semana, que é o dia que eu tenho que cozinhar em casa e não minha esposa, eu vou cozinhar para Certo. cuidar dela, conversar com ela e tudo mais, e sentar para escrever, vamos ver aí, meia-noite, 11 da noite, e vou até 3 da manhã escrevendo, para acordar 4h30 e trabalhar no outro dia.
quando durmo. Eu mantenho essa rotina, né? Esse é o meu 5º trabalho na Áustria. Eu mantenho essa rotina desde que eu tô aqui, porque eu escrevi em 2019, passei 2019 inteiro terminando o Papo de Puta. Não, eu passei 2018 inteiro terminando o Papo de Puta, e ano passado, 2019, eu estava produzindo o novo livro, Barato o Alimento, né, o romance, eu estava produzindo ele. Então, assim, eu fiquei numa rotina intensa de escrita, de trabalho, que não deixa de ser trabalho, é um trabalho intelectual, mas é um trabalho, né? E eu acho incompatível porque, primeiro, a liberdade que eu tenho exercendo meu trabalho como artista, nenhum outro tipo de ofício me promove. É isso, ao meu ver, sabe? A arte é a única forma de trabalho que você tem liberdade. Você pode até ser satisfeito trabalhando num escritório, trabalhando como um caminhoneiro, trabalhando como um pedreiro, trabalhando como um advogado, como um médico. E ser satisfeito, sim. Mas você vai estar submetido ali a um chefe, a uma corporação, seja ela pública ou privada. E você, como artista, por mais que você firme, às vezes, um contrato de produção com alguma empresa, ou com algum instituto, ou com algum evento, você tem liberdade, cara. Eu tinha um ateliê dentro do apartamento que eu morava em Copacabana, e eu trabalhava 12 horas por dia, às vezes, com uma felicidade, sabe? E quando na firma o meu chefe pergunta quantos cafés eu tomo por dia, que o café tá acabando. Entende? E isso para mim não tem sentido, né? Então acho que eu respondi bem a tua pergunta, entende? Eu consigo, eu consigo tocar dentro do meu ritmo, né? Você conseguiu pontuar muito bem a minha pergunta, e agora eu vou perguntar de você, do teu interior, tá? Alguma coisa assim, que eu não precisa ser pessoal, mas tipo, eu entendo que quando saímos do nosso país, quando enfrentamos as barreiras, né, do trabalho, da nossa formação, da língua, da comunicação, alguns entram em desespero, outros não estão nem aí, outros procuram ficar estudando, outros têm muito medo. Qual sensação você teve, né, quando chegou aqui, sem falar a língua, mesmo falando inglês, mas sem falar alemão, nas ruas? Você teve algum medo? Eu tive um medo assim, natural, porque eu sou do Rio, né? Então, eu já tinha contato, já tinha morado em outros países, eu tinha viajado até bastante, graças a Deus eu pude conhecer bastante lugares assim pelo mundo, e eu tinha contato com outras culturas fora do Brasil e tudo mais, mas não de passar tanto tempo. E quando eu cheguei na Áustria, a primeira vez que eu andei na rua e um carro dobrou a esquina e eu estava sozinho, eu parei, eu estaquei, porque no Rio, quando isso acontece, você pode esperar para ser assaltado, ou então, com muita sorte, nada vai acontecer. Eu estava sozinho numa rua escura e um carro dobrou a esquina, e Viena, para mim, era um pavor, porque é megalópole, é que nem o Rio. Eu não gostava de ir a Viena, né? Eu comecei a trabalhar aqui, os colegas de trabalho, pô, cara, você é louco morar lá em Burgenland, cheiro de bosta de vaca, campo. Eu falava, pô, cara, eu vivo na cidade minha vida praticamente toda, menos barulho de carro é o que eu quero, é o que eu gosto, mas assim, a minha maior dificuldade foi essa, de estar num lugar que a dinâmica é totalmente diferente da cidade do Rio de Janeiro, que foi onde eu morei a maior parte da minha vida, né? Você sente até falta daquilo que não te faz falta. É estranho, né? E o idioma, é claro, né? Porque você tocou nesse ponto do idioma, e isso é muito interessante, porque essa foi a segunda coisa mais complicada para mim para adaptar, porque o alemão eu tinha até contato, eu comecei a estudar ainda no Rio de Janeiro alemão, mas não cheguei aqui falando. Hoje eu estabeleço o mínimo de diálogo possível, até ainda continuo estudando, estou usando essa quarentena inclusive para intensificar os meus estudos, mas assim, eu cheguei achando que eu falava inglês, estava tranquilo, né? E não é assim. Você fala inglês, não funciona a tua vida na Áustria só com inglês. Exato, não é todo lugar. É. Legal. E você tem planos, por exemplo, quando a gente comentou, você comentou que você já viajou para vários países. Eu entendo que quando a gente viaja sabendo que tem a passagem de volta,
é um sentimento, né? É uma reação, é uma coisa. Agora, quando você viaja dizendo, eu não sei quando eu vou voltar, eu posso ir para visitar, mas lá vai ser quase que meu... Lá é meu lar, mas eu vou ter que adotá-lo como meu país, né? Principalmente quando se casa. Isso assustou você também? Você Não, pensar... Não, né? não, porque eu fui marinheiro muitos anos. Ah, tem É, essa. eu não tive esse impacto, eu não sofri assim, porque eu acho que pelos anos de marinha, eu perdi muito da coisa de estar fincado num lugar, né? Talvez daqui a um tempo eu venha sentir isso aqui, né? Aqui nem tanto porque a gente viaja, né? Aí você faz uma viagem para um outro país mais perto e tal, passa um tempo. Tudo isso que a gente está vivendo hoje dessa pandemia vai passar, as pessoas vão poder ter essa rotina de fazer viagens novamente, né? Eu tenho muita esperança disso, então a questão toda é que não dá para ir para o Brasil com tanta facilidade, né? Onde tem família, onde tem mais amigos, isso não rola, né? Mas eu não fui acometido por esse sentimento dessa forma, não. Eu até levo numa boa, né? Meu lar é aqui, né? Hoje é aqui. Legal. E É. você conseguiu fazer conexão com outros brasileiros? Quanto tempo demorou? Você tinha já contato com outros brasileiros quando chegou aqui em Viena? Brasileiros que residem aqui? Você, como que você trabalhou isso? Você tem contatos? Você tem amigos brasileiros aqui agora, depois de 3 anos? Ah, tem você. Obrigada. Tenho, tenho a Letícia, né? A Frau Cachaça, que, pô, a gente boa demais. O João Schreiber, que é um cara muito legal. O cara me dá muita dica, assim, sobre tudo, né, cara? Eu tive problemas no trabalho, o cara me dando dica, assim... Ele é um senhor já, né, cara? Mas é um cara muito cabeça feita, muito inteligente. Mas se abrir a mão em cinco, talvez sejam cinco amigos brasileiros que eu tenho aqui. Sério, bons amigos que eu tenho aqui, eles são croatas, Aham, húngaros e sim. austríacos. Legal, legal. O importante da minha pergunta, você respondeu, que é realmente se conectar. Não importa a nacionalidade, porque essa também é uma intenção do Vienna Connections, entendeu? Que nós queremos nos conectar internacionalmente. Partindo, nós estamos em Viena, mas partindo principalmente de mim para os outros e de você para os outros, não importa a nacionalidade, né? Então, se você tem, pelo menos, conexão com essas pessoas, elas conhecem a sua história, porque é muito importante, né? As pessoas que você tem contato. Você fala brasileiros ou de outros países? Essas pessoas que você conheceu aqui e que você fez essa conexão, né, que eu disse, de amizade. Elas conhecem a sua história? São pessoas que você conta a sua história para elas? Ah, com certeza. Ah, Até porque elas perguntam, né? As pessoas têm curiosidade e tal, elas perguntam. é, Elas veem, por exemplo, é muito comum, né, quando você faz amizade com alguém, mesmo sendo de um outro país que não seja o Brasil, ver tua rede social e tudo mais. Pô, cara, você escreve? Eu escrevo. Pô, cara, é engraçado até porque alguns deles, né, mas isso também acontece no Brasil, fala, pô, caramba, cara, o cara é um escritor, olha, que legal. Como se fosse alguma coisa assim muito bacana, né? Eu acho bacana pra caramba, eu acho, sabe? Não que eu não ache. Provocar reflexão nas pessoas com que você escreve é um exercício de cidadania, sabe? Para mim, o maior que tem, né? E isso é o que eu penso de maneira subjetiva, assim. Mas dali você já fala, né? Olha, eu também sou assistente social, cara. Eu já trabalhei no Brasil na Marinha e tudo mais. Pô, cara, tu foi militar, tu conseguiu. Eu falei, pô, e tal, porque ser militar também é fogo, né? Todo mundo que aguenta, não. Mas todos eles conhecem a minha história, com certeza, até porque é por questão de curiosidade, mas as pessoas perguntam, sabe? Eles dão atenção, eles querem saber como era a tua vida lá no teu continente, que eles não sabem, a maioria deles, as pessoas que eu conheço aqui, que eu tenho bons laços de parceria, amizade aqui, elas nunca foram no Brasil, não tem nenhuma que eu conheço aqui que foi no Brasil. exato. É. Minha intenção com a pergunta foi realmente essa. Por quê? Nós, por exemplo, quando chegamos,
a gente fica deslumbrada, é um outro mundo para a gente, né? Um outro mundo. Em contrapartida, nós somos um outro ser para eles, porque eles perguntam normalmente assim, mas por que a Áustria? Né? Eles falam, mas por que você escolheu viver aqui? E da mesma forma, eu não sei com você, mas comigo eles perguntam muito. Então, é para você ver com a necessidade que nós, seres humanos, temos, tá? Não só de valorizar a nossa história, não só de colocar as nossas experiências, as nossas habilidades para fora, né, o que fazemos e o que amamos fazer e o que fazemos por obrigação, porque, Exato. porque aqui muitos deles acabam entrando num trabalho e ficam a vida inteira. Já mudou bastante de alguns anos para cá, mas as pessoas, muitos que eu conheci quando eu cheguei, muitos deles ficaram 30 anos no mesmo trabalho. Uhum. Então, é aquele mundinho fechado, porque tem a segurança, tem assistência médica hospitalar, tudo muito bom, escola, então eles se acomodam. E nós, brasileiros, eu tenho certeza absoluta que quando você conta a sua história, nesse currículo enorme de atividades que você fez, eles se assustam, ou se admiram, né? Eles admiram ter feito várias coisas tão interessantes. E como que você reage, né? Quando você conta a sua história, você também pergunta para eles a história deles? Eu pergunto mais no sentido de cultural, né? Porque eu sou um cara que eu curto muito rock. Por exemplo, eu pergunto, pô, você conhece a banda tal, mas é uma coisa mais geracional do que de nacionalidade, porque a maioria deles são jovens. Os bons amigos que eu tenho aqui de outros países, né, eles são mais jovens. Então não tem aquela mesma visão assim, musical que eu tenho, né? Mas eu pergunto, por exemplo, se eles conhecem a história do lugar onde eles vivem, cara. Isso pra mim é primordial, assim, sabe? Pô, você conhece, cara, a história do lugar lá de onde você vive? O que tu sabe de história, bicho? Eu pergunto mesmo, sabe, cara? Eu sou muito crítico em relação a isso, porque é muito fácil falar um monte de abobrinha, principalmente em rede social, quando você não conhece nada. Então eu pergunto, pô, o que você sabe, cara, de lá, né? Teve um cara outro dia desse que rolou a competição. Cara, o que foi a competição que o jogador fez o símbolo da águia? Ele era. Pô, esqueci a nacionalidade agora. E o cara de lá, o cara não sabia. O outro que também é de lá desse país, que eu agora esqueci o nome. Fugiu. Desculpa, gente. Falou pra ele, pô, cara, isso aí é. Aí um outro sérvio, isso foi dentro da empresa, né? Um outro sérvio se meteu porque é uma disputazinha lá entre Sérvia e. Eu esqueci o nome do outro país, bicho. Enfim. Croácia. Oi? Sérvia e Croácia? Não. Sérvia e. Ai, gente, não lembro. Fugiu. Não importa. Mas enfim. A reação deles, que é muito importante, que a gente... Por que eu pergunto sobre a reação? Para fazer uma análise, para a gente arredondar com as reações dos seus leitores. Porque os seus livros estão sendo vendidos aonde, Eliezer? Seus livros, se você tem eles físicos, você tem... a Roberta está dizendo lá na Sérvia e a Bósnia. Pode ser. Eu acho que não é Bósnia, não. Pode ser até que seja, mas eu não me lembro agora. A gente vai encontrar. Obrigada, Roberta. Mas valeu, Roberta. Valeu. Tá ligada mesmo na conversa. Olha... livros, porque você tem, eu não te perguntei ainda, os seus livros são físicos, são eletrônicos, ou tem os dois? Onde a gente pode encontrar? Como que a gente pode, se você puder passar aí um endereço para a gente saber, para o pessoal saber onde pode estar encontrando, até para ler a resenha dos seus livros, porque eu vou te confessar, eu comecei a ler o teu livro, interessantíssimo, e só que Obrigado. nesses 2 dias, a gente está fazendo lives praticamente todos os dias, e eu não gosto de... Eu li até, acho que até a página 47,
Bastante. E fiquei, estava assim, ansiosa para ver o que ia acontecer no livro. Falei, não vou ler, porque se tem uma coisa que eu odeio, é ler o final do livro, ou ficar pulando páginas. Então, eu não leio. Eu paro e pego uma outra hora. Aham. Então, o que acontece? Então, eu não estou... mas eu vou te confessar mais uma coisa, tá? Quando eu parei seu livro, é porque realmente eu queria entender. E essas 47 páginas que eu li, eu consegui pegar a essência do seu livro, tá? Só que nós vamos deixar também aí, não sei se a Letícia está nos assistindo, para pegar, ou então o Eliezer vai colocar lá no Vienna Connection o link do Spotify, onde a Letícia Frau Cachaça fez um podcast com o Eliezer, falando especificamente do livro Papo de Puta. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. Legal, né? Ficou muito legal, eu acho que vale a pena. Mas para voltar ao seu livro, eu ainda quero te encontrar de novo para uma entrevista bem mais profunda, falando só sobre o livro quando eu terminar de ler, tá bom? Então, Perfeito. Fica à pode estar vontade. indicando seus livros, Eliezer? Ah, como eu falei aqui no início, né? Eu sou um escritor independente e eu publico pela Amazon. Então, todos os meus livros, eles estão disponíveis no site da Amazon, de vários países. Se a pessoa colocar lá Eliezer Borba, Eliezer com S, vai ter lá acesso a todos os livros que eu escrevi. O próximo, o Barato o Alimento, né? O romance que eu terminei de escrever recentemente, tem um mês e pouco que eu terminei de escrever, está na revisão ortográfica nesse momento, no Brasil. Ele vai estar disponível a partir do dia 28 de maio. A versão em e-book, a versão impressa depois de uns 15, 20 dias. Né? Você quer falar um pouquinho só sobre esse livro? Pode ser, pode ser. É uma pegada diferente. É uma pegada diferente do que eu estou acostumado. Isso, só para a gente não perder a oportunidade de ser um dos primeiros a saber um pouquinho sobre o seu novo livro, Barata Alimento. Vamos lá, Elisa, bem rapidinho. Esse livro ele é uma fantasia, né? É uma novela e trata a respeito do nosso mundo, né? Do planeta Terra, só que num momento histórico do planeta onde os seres humanos não têm mais alimento em nenhuma parte do globo terrestre, né? Porque, quer dizer, os alimentos eles existem, tá tudo aqui, os animais, os vegetais. Só que eles passam a ser venenosos em decorrência de um evento. Uhum. E as pessoas só podem se alimentar de baratas, tanto ricos quanto pobres, e isso gera todo um caos social, né? Muitas coisas se desencadeiam a partir disso. Mulheres gestantes não conseguem parir, os fetos eles morrem porque se alimentam com... Quando não, deixa eu ler no suspense para as pessoas comprarem teu livro. Acho que o título e só essa entradinha que você deu já dá para ter uma ideia de que é uma coisa totalmente inovativa, porque já tem pesquisas, né, em alguns laboratórios sobre os tipos de alimentações do futuro. E você trazendo essa obra para a gente só vai reforçar aquilo que já está na mídia. Se fuçar um pouquinho, a gente já consegue entender algumas pesquisas que já foram feitas em relação à população mundial e à produção alimentícia, né? Então, vamos lá. Pode falar. Pode falar. Eu sinceramente não sei de que forma as pessoas vão receber, porque tem muitas coisas subliminares no livro, sabe? O título ele aborda a questão da alimentação, né? Barata ou alimento, né? Já dá para você ter uma noção assim de que, poxa, isso é nojento pra caramba, cara, barata, ou assim, pô, a que ponto o ser humano chegou de ter explorado tanto a terra
ter feito tanta besteira no mundo que não tem mais comida e agora só pode comer barata. Você pode fazer vários tipos de reflexões, mas a reflexão principal dele gira em torno de uma outra questão, que não é nem a alimentação e nem o mundo em si, mas até que ponto o ódio do ser humano pode levar esse próprio ser humano. Eu acho que essa é a discussão principal do livro, né? Pô, legal, É. legal. E vamos Uau. ver, né? Ele vai estar... Eu vou apresentar esse livro, né, no Festival Cultural do Brasil em Viena esse ano, né, em setembro. O evento que é encabeçado pela Vanessa, né, cara? Ela é muito competente com esse evento. O evento já está acontecendo há alguns anos, né? Você sabe melhor do que eu. E tem um prestígio legal aqui na Áustria. Estou muito feliz em participar desse evento. Vou lá discutir um pouco com a galera sobre o trabalho, apresentar ele, né? Legal. Eu também estou muito ansioso para saber como vai ser a recepção desse livro, até porque para mim é uma coisa totalmente nova, né? Como eu te falei, ele é uma pegada diferente. Os meus livros que são mais procurados são os documentários e escrever uma fantasia, sabe? Porque é uma história muito grande, né? Ela tem um começo, meio e fim, bem redonda, é uma outra estrutura. Eu sinto muito orgulho de mim mesmo por ter feito esse livro, sabe? Uma coisa que eu tô falando numa boa, não é aquela coisa egocêntrica não, sabe? Porque é Você muito bacana. tem que ter orgulho. Você sabe quantas pessoas gostariam de escrever alguma coisa? Muitas, muitas. E escrever não é fácil. Tem que se organizar. Não é uma coisa fácil. Então, sinta-se orgulhoso mesmo. Eu também estou orgulhosa de ter conhecido você aqui, tá? E eu quero realmente agradecer, mas antes da gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu quero deixar claro esse orgulho mesmo que eu tenho de ter alguém assim tão inspirador, tão competente perto da gente. E eu gostaria que você desse 2 dicas para as pessoas que gostariam de escrever um livro ou uma crônica. 2 dicas assim, bem banais, bem legais, bem fáceis que a pessoa possa fazer. E aí, qual dica você dicas. A primeira dica, eu acredito, a mais interessante é as pessoas pensarem na relevância do que elas vão escrever. Porque não adianta você pensar em escrever algo que não tenha relevância. Isso é um pensamento até bem acadêmico, né? Na área da pesquisa, porque tem que ser algo que seja mais inédito do que alguma coisa que a gente já conhece. Eu acho que a relevância é o principal, né? Mas antes da relevância, na verdade são 3 dicas. Você perguntou 2, eu vou falar 3, tá? Mas antes dessa relevância, eu acho que ainda tem a questão de você pensar o que você está levando para a sociedade, que na verdade caminha uma coisa com a outra, tanto a relevância quanto o que você vai levar para a sociedade onde você está inserido, sabe? Para aquelas pessoas que vão ter interesse no teu livro, o que você vai levar elas a refletir, sabe? Eu acho que esse deve ser o primeiro pensamento. O segundo, a relevância. O terceiro anotar tudo o que vem na sua mente, tudo. Eu tenho blocos, a minha mãe, eu não sei se a minha mãe está ouvindo isso, a minha irmã, eu tenho certeza que ela está assistindo aqui, porque ela está falando ali, eu estou vendo, né? A Melissa. Eu amo minha irmã, cara, pô. Eu amo minhas 2 irmãs, mas a Melissa, ela é especial mesmo, nesse sentido que ela gosta de ler pra caramba, e enfim. Eu tenho blocos, né, que são pequenos para caber no bolso mesmo, que eu levo para tudo que é lugar. Eu tenho um, inclusive, que é exclusivo só para ficar na cabeceira da cama, porque às vezes você está naquele sono ali e tal, e vê uma coisa na sua mente, você tem que estar com uma caneta ali para anotar, você não pode perder nada de vista. Sabe? E tudo você tem que anotar, tudo que você tem que guardar, tudo você tem que deixar em volta, você tem que estar consciente de que aquilo ali pode ser algo importante lá na frente pro teu livro. Então essas são as 3 dicas que eu deixo, sabe, cara? Maravilha! Olha aí, pessoal. Esse serve para mim também, tá? Que bom. Se a gente tem a vontade de escrever, as 3 dicas que o Eliezer deu pra gente hoje, olha, anote, porque olha, o meu caderninho aqui, ó, anotadinho, a primeira é uma reflexão do que você vai levar para a sociedade, né?
O segundo, a relevância do que você está escrevendo. Ah, E a terceira, anote tudo. Tudo que vier na tua cabeça, mesmo que seja aquela coisa mais boba que você pensa, por que eu anotei isso? Vai servir um não, dia para a tua obra. Essas são as 3 dicas que o Eliezer está deixando para a gente hoje. Eliezer, muito obrigada pela sua participação na nossa valeu, live Regina. hoje. Obrigado pelo convite também. A gente vai deixar 3 minutinhos para perguntas. Se tiver perguntas, põe aí no chat que a gente vai responder assim rapidinho. 3 perguntas. Vamos lá, galera. Podem fazer, fiquem à vontade. Vamos ver se aparece alguma coisa aí. Mas, olha, amei nosso bate-papo. Eu acho que nós temos que sentar de uma outra forma, fazer um trabalho bem mais profundo, talvez até um trabalho direcionado no lançamento desse seu último livro. Que tal? Por mim, eu tô dentro, cara. A gente conversando, a gente esquematizando tudo, eu tô dentro. Legal, legal. O Viena Connection está aberto para você colocar... o Viena Connection está aberto para você colocar lá no site, né, lá na página. Perfeito. Que você quiser, tipo, só entre em contato que a gente publica lá os seus eventos e as suas necessidades, ou apenas o alô que você quer dar para a sua galera, tá bom? Eu deixo meu perfil também aberto para tudo que vocês quiserem compartilhar, que o Viena Connection quiser compartilhar, sabe? E a gente formar essa rede mesmo, que é uma rede de apoio, como você colocou aí no início, né, sabe? Interlocução, pessoas se falarem, pessoas se conectarem, pessoas trocarem informações, socializar informações é muito importante. Exato. Socializar informações é um dos canais mais importantes hoje e inclusive, nesse período de transição que nós estamos vivendo. Lá na frente, daqui a alguns dias, nós vamos estar vivendo um esquema um pouco diferente do que nós vivemos até hoje. Verdade. Então, a socialização de informações, sem julgamento, sabe? No nível só, vai surtir um efeito muito bom, não só para a pessoa como indivíduo, como para toda a sociedade. Vai comigo. Eu tenho certeza disso. Gente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada mesmo de coração. Eliezer, fique com Deus, Deus abençoe. Gratidão. Beijo e tchau para vocês. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Abraço. Abraço. Valeu. Tchau. Tchau.